eu preciso te dizer que sim, existe maneiras de você evitar as brigas nos seus relacionamentos. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vinda ao meu canal. Então vamos conversar um pouquinho, porque é uma questão que vocês trazem com frequência e é importante a gente entender. As brigas nas relações, quaisquer que seja, então no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, com seus amigos, elas sempre vão acontecer em função das relações em si, mas de comportamentos, né? E o comportamento sempre envolve mais de uma pessoa, né, na relação. Então, a gente consegue sim evitar uma série de questões. Por quê? Porque a gente vai observar principalmente quais comportamentos você tem com frequência que você já percebe que com a repetição mais frequente deles, as brigas acontecem. Então, por exemplo, toda vez em que você perde um pouco o controle ou se exalta um pouco mais e levanta o tom de voz, você já sabe ou você já percebeu que com frequência, quando você tem essa atitude, toma esse comportamento, você acaba fazendo com que a sua família, o seu parceiro também tenha um comportamento talvez inadequado e por isso a briga ela acaba acontecendo com maior frequência. Então eu tenho que pensar aí, toda vez que eu fico um pouco mais nervoso, que eu perco o controle, né? Eu altero a minha voz e meu parceiro ou minha parceira também altera a voz e a partir daí a gente começa uma discussão e geralmente demora dias pra gente se entender novamente, ou geralmente eu falo coisas e me arrependo, ou geralmente a gente se ofende, ou geralmente quando eu chego nesses momentos nas minhas relações, elas terminam, eu já tô na minha terceira, quarto relacionamento e essas questões se repetem. Então a gente consegue sim identificar quais são os comportamentos que a gente apresenta em determinadas situações, em determinados conflitos e que fazem com que a situação, ao invés de diminuir a tensão, ao invés de criar um clima, um ambiente agradável, a gente percebe que a situação piora. Então, é muito fácil, você que está me ouvindo aí, pensar principalmente nas relações familiares, a gente consegue identificar com mais facilidade. Então, assim, você consegue identificar, olha, eu tenho 2 irmãos, geralmente os conflitos acontecem com o irmão mais velho, o irmão mais novo. Por quê? Porque geralmente eu coloco o meu ponto de vista, geralmente eu tenho uma atitude, eu deixo o quarto desorganizado e eu já sei que ele vai reclamar comigo e que os conflitos vão se iniciar ali. Então a gente consegue identificar sim. Então a primeira coisa para você diminuir o conflito é você observar os seus próprios comportamentos. Então assim, quais comportamentos que eu tenho com frequência, que eu sei que a resposta do meu parceiro, que a resposta do meu familiar, que a resposta do meu amigo vai ser uma resposta normalmente inadequada e que a gente vai ter uma discussão, que a gente vai viver ali um conflito. Então a primeira maneira é observar, né? Então eu preciso observar o que eu fiz, o que eu faço. Então olha, as brigas na minha casa geralmente são no horário das refeições. Por quê? Não sei, porque todo mundo se reúne, tá todo mundo junto e aí nesse momento é onde o conflito aparece com maior facilidade ou não? As brigas na minha família acontecem à noite, por quê? Porque um tem o costume de dormir mais cedo e outras pessoas da família têm o costume de dormir mais tarde, fica com o som ligado alto, enfim, entender um pouco o comportamento. Pode ser da sua família, com seus amigos, ou então assim, meus amigos a gente se dá super bem quando a gente sai junto, mas quando a gente faz o uso de bebida em excesso, toda vez no final da noite acaba com uma briga, um conflito, porque alguém se excedeu, falou que não devia, teve algum comportamento que os outros não concordaram, então a gente consegue sim observar, né? Qual comportamento ou quais comportamentos vão desencadear com maior frequência conflitos, né? Então a primeira coisa é observar, então eu tenho que observar, olha, aqui em casa geralmente as brigas se dão no final de semana porque tá todo mundo junto, e aí um quer comer uma coisa, outro não quer, é horário, enfim, ou com o meu parceiro, eu já sei que quando chegam as datas comemorativas, por exemplo, é um problema, porque eu não gosto de sair e ele adora sair, ou ela adora sair, e aí a gente já sabe que a gente vai viver um conflito, tá? Então a primeira coisa, observou. Então, qual que é o segundo passo bem importante?
Depois que eu identifiquei, você consegue identificar, para um pouquinho e pensa, e começa a relembrar, você vai conseguir identificar, é modificar, que aí de fato é um pouco mais difícil, né? A gente começar a modificar nossos comportamentos. Como que a gente modifica? Se expondo, né? Então, assim, eu já sei que toda vez à noite eu quero dormir e as pessoas na minha casa fazem muito barulho, etc. Então, como é que você vai fazer essa fala, né? Como é que você vai tentar organizar ou convencer ou demonstrar a importância para você ir dormir cedo, ao invés daquilo virar uma briga, bate-boca, muitas vezes causa até certo desrespeito entre os familiares, né, ou com o seu parceiro, enfim, com quem quer que seja. Então, o segundo passo é fazer uma modificação de comportamento, né? E aí muitos de vocês vão me dizer, mas, por exemplo, não sou eu, é a família, etc. Eu preciso dizer uma coisa para você. Essa mudança de comportamento precisa ser iniciado por você. Então, se você já sabe como é, já entendeu como funciona a situação e a maneira como você tem colocado até o seu desconforto ou o seu problema, precisa talvez melhorar. Então, precisa ser dito de uma outra forma, precisa ser explicitado de uma outra forma, porque quando você mudar o seu comportamento, as pessoas ao seu redor também mudam, né? Então, a nossa mudança de comportamento, a mudança individual de comportamento, reflete no grupo, reflete na sua família, reflete com o seu parceiro, com os seus amigos. Tá bom? Eu imagino que vocês vão ter mais dúvidas, comentem aqui comigo, encaminhem esse vídeo aí para algum amigo seu, para um familiar, enfim, para quem quer que seja, que possa te ajudar. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho.